Olá, sejam bem-vindos. É um prazer de estar aqui com vocês. Eu vou me apresentar antes de começar a aula. Meu nome é Bruno Zolotarefa dos Santos. Eu sou professor de tecnologia de informação. Eu atuo na área por mais de 15 anos. Eu já atuei em empresas aqui no país, em pequeno, grande porte. Também trabalhei na Alemanha, trabalhei na Inglaterra. Trabalhei com engenharia de software, junto com PMBOK, também algumas metodologias ágeis. E lá fora também trabalhei com JSP e Servlet. E eu trabalhei em algumas empresas aqui no Brasil, por exemplo, na BASF, trabalhei na Vivo. E como docente, eu comecei a trabalhar numa faculdade, que é a Faculdade de Mauá, no curso de Sistema de Informação. Depois eu trabalhei na FATEC como docente, no curso de Informática. E posteriormente eu fiquei no curso de Ciência da Computação, na FMU, que era em São Paulo, ali na região da Liberdade. Trabalhei com programação orientada a objeto, programação 1, 2, também com programação web. Atualmente eu sou professor da FATEC no curso de desenvolvimento de software multiplataforma. Eu sou formado em engenharia da computação e também tenho a segunda graduação em informática para negócios. Eh, eu tenho pós-graduação, eu sou mestre em comunicação pela Universidade de São Caetano do Sul e no ano passado eu me formei no doutorado em engenharia da computação na Politécnica da USP. Tem algumas especializações, por exemplo, engenharia de software, governança de TI, MBA em projetos ágeis e também docência superior, tá bom? Eh, eu trabalhei com algumas linguagens, por exemplo, com C Sharp, JavaScript e principalmente Java. Então, esses foram uma apresentação breve aí do meu histórico. E agora a gente vai começar a ver sobre a disciplina. Então, espero que vocês apreciem a minha explicação e vamos para a aula. Até mais. Olá, sejam bem-vindos à aula. Vamos falar sobre programação orientada a objeto e a linguagem que eu vou utilizar para isso vai ser o Java, tá? Então, fiz uma organização aqui na ferramenta do WinSQL, é um mapa mental. Vamos ver aqui, explorar as quatro pilares da programação orientada a objeto, que é abstração, herança, encapsulamento e polimorfismo, tá bom? Para esse sisteminha aqui, eu fiz esse diagrama de classe só como base, tá bom? Então, a gente vai ter uma classe base lá, que é uma abstração, conta corrente, poupança e uma interface aí. Então, vamos lá. Então, vou criar aqui o meu projeto aqui em IntelliJ. Vou colocar PO. Eu vou colocar aqui FIA. Então, 19. E vou deixar o código aqui que é para só testar para ver se ele vai criar, tá? E vai executar corretamente. Então, ele já fez aqui os esquemas, tá bom? Ele tá falando, olha, se você quiser fazer um teste, dá um play. Pronto, funcionou. Ótimo. Então, vou tirar esses códigos daqui porque não interessa. Realmente só a estrutura aqui para a gente ter um foco maior. E vamos criar as classes dentro de um pacote, tá? Então, com.fiap, direitinho, bem organizado. É, eu vou arrastar para dentro do pacote, fazer uma refatoração, tá? Para a gente deixar tudo organizadinho. E agora eu vou fazer as classes vou fazer as classes de acordo com aquele diagrama de classe. Então, vou colocar uma conta base. Aí eu vou fazer a poupança. Vou fazer aqui também para vocês a corrente, conta corrente, e a interface, tá? A interface é bem legal, tá? Vou chamar ela de contas. Escolher aqui, né, ó, interface. Pronto, então vamos lá. Vamos vir aqui na conta base, tá? Deixa eu aumentar um pouco a tela aqui para vocês verem. Então, vou tirar aqui essa parte aqui, onde tem estrutura. Então, a nossa conta base vai ser a classe abstrata, tá? A nossa classe abstrata, ela vai ter um, um atributo chamado
tá? Vamos colocar o tipo dela, vai ter protect, pode ter protect, private, public. No caso aqui, como vai chamar saldo, tá bom? Então, vamos lá. Aí agora, vamos colocar aqui como public, o nome, né? Conta BZ, né? Aqui. Deixa eu fazer uma refatorar aqui, deixa eu ver. Vamos vir aqui, vamos fazer um rename, tá? Opa, faltou A aqui, né? Vamos refatorar aqui. Pronto, agora é assim, tá? Aí vou colocar aqui, né? Vamos colocar aqui um double saldo. Aí vamos colocar como this ponto saldo é igual a saldo. Pronto, tá? Então nós temos aí o nosso construtor. E agora, como a gente vai usar ela como referência, vamos criar os getter e setters. Por quê? Porque a gente vai fazer encapsulamento dela. Então, ela vai ser usada lá na herança, tá? Dentro da poupança e corrente. Essa aqui é uma classe abstrata, porque saldo ela é incomum em qualquer outro tipo de classe, tá? Então agora vamos fazer nossa interface aqui. Interface, ela é um contrato, tá? É conhecida como contrato. Então vamos fazer aí um, um método, tá? Alguns métodos aí abstratos, né? Então, abstrato, void. Vamos fazer aqui que ele vai depositar. Tá bom? Eu posso até iniciar aqui, colocar um valor, por exemplo, double saldo. E eu também vou fazer esse esquema aqui para sacar. Ó lá, tá bom? Eu também poderia fazer um esquema aqui se eu quisesse. Vamos falar que eu quero fazer um calcula saldo, né? Esse aqui tipo double calcula saldo. O foco aqui dessa aula é mais na programação orientada a objeto, não realmente na regra de negócio, na execução, ou seja, na finalidade. Então assim, realmente para vocês conhecerem, então fizemos aqui todo o esqueminha, tá? Então nós temos aqui uma classe abstrata, nós temos aqui uma interface e as duas classes concretas, tá? Então, para vocês verem como que a programação orientada a objeto, um dos 4 pilares, funciona, eu vou fazer uma herança da classe base, da conta base, tá? Ó, da conta base. O que que acontece? Eu fazendo isso aqui, ele vai pedir para você quer, como tem um construtor lá, ele está pedindo para sobrescrever o construtor da conta base, que é essa a intenção. Ó, pronto, ele já fez. E agora, olha que interessante, eu vou assinar um contrato, tá? Quando a gente implementa uma interface dentro da programação orientada a objeto, nós estamos assinando um contrato, tá bom? Ou seja, nós estamos padronizando essa classe. Então, se eu colocar o mouse aqui, ele vai perguntar: você quer implementar os métodos abstratos que está na interface? Sim, com certeza. Olha lá, pronto, tá? Então, dentro aqui de cada um desses aqui, você pode fazer uma regra, tá bom? Então, assim, você pode depositar, você pode sacar, você vai poder calcular, tá? Ah, mas e a parte aí de encapsulamento? Lembra aqui, ó, que nós colocamos o getter e setter? Então, quando a gente herdou, ela já está encapsulada. Se eu quiser acessar o saldo lá, ó, eu posso acessar com getter e setters, tá vendo, ó? Esse get que vocês estão vendo aqui, ó, e o setter tá vindo lá da conta poupança, ó. Vou dar um set aqui e, por exemplo, passar o saldo aqui dentro, tá? Que é esse que tá aqui, ó. Então, assim, eu posso já, né, fazer esse esquema aqui, tá bom? No sacar eu coloquei saldo, mas seria valor, né? Então, eu posso ir lá, né? Saldo, ponto, set, saldo, saldo, bom?
É que eu tinha colocado na interface aqui, ó, sacar, né? Ah, isso aqui seria valor, tá? Ó, posso aqui alterar sem problema nenhum. Só que na hora que eu vim aqui, tá? Eu alterar aqui também, ó, valor, tá? Ó, vou pôr aqui, ó, valor. Pronto, tá? Então, opa, valor no sacar, né? Aqui, tá? Então, valor, valor, tá bom? E aqui realmente continua como, deixa eu ver aqui, depositar saldo e sacar valor. Depositar saldo, né? Saldo, saldo. E depositar, nós temos aí como valor, tá bom? Então, a gente pode seguir esse esqueminha aqui, tranquilo. Na conta corrente é a mesma coisa, tá? Então, você vai lá, faz um extends, você vai lá, coloca a conta base, tá? Você importa, né, sobrescreve o seu esqueminha aqui da superclasse. Você vai implementar, ou seja, você vai fazer assinar o contrato e você vai vir aqui, ó, implementou, tá? Mesmo esquema do outro, tá bom? Você também consegue acessar aqui por getter e setter, por exemplo, tá? Saldo ali, é o mesmo esquema do outro. Então nós temos aqui praticamente só está faltando polimorfismo dentro dessa nosso planejamento aqui. Agora falta o polimorfismo. Agora a gente vai usar aquela classe main, tá bom? Que é onde a gente pode fazer aí o polimorfismo. Então o que que é o polimorfismo? O polimorfismo é uma classe que tem característica de duas outras classes, tá? Então ele pega todo esse esqueminha aí. Vamos lá. Então, como assim, professor? Pensa o seguinte, pessoal, você está lá no banco, quantos tipos de conta tem? Tem conta poupança, conta corrente, conta salário, mas a classe conta, ela pode pegar as características da corrente, da poupança. Imagina você, quando vai abrir uma conta, você abre uma conta só lá no banco, uma conta. Aí eles vão determinar se é conta corrente, conta poupança, conta salário. Então é esse pensamento que você tem que fazer. Ou seja, você reutiliza os seus códigos, tá? Então como que a gente vai fazer aqui? Então agora que nós temos aí toda essa base, então vamos fazer o nosso polimorfismo, tá? Então nós estamos usando aqui a conta base, a conta poupança e a conta corrente. E só para a gente checar, nós temos aí, né, a nossa interface. Então, para fazer o polimorfismo, então vamos chamar aqui a nossa interface. Vamos dar o nome aí de conta 1 igual a new corrente. Vamos iniciar ela com 0, por exemplo, tá? E vamos fazer aqui, tá bom? Lembre-se, tá, que o polimorfismo ele vai pegar lá na interface, tá? Por quê? Porque os métodos são abstratos. E a conta corrente e a conta poupança já está herdando a conta base, tá bom? Então, é assim que o polimorfismo, tá? Ele age. Então, por exemplo, aqui, eu estou iniciando os dois só para vocês verem, tá bom? Pronto, tá? Então, a gente acabou aí de aplicar o polimorfismo, que é o que faltava. Por exemplo, aqui eu vou chamar a conta 1 e a gente pode ver qualquer método dentro. Olha que legal, tá? Pode sacar, depositar. Tá? Por exemplo, eu posso passar um valor aqui, ó. Pronto, tá bom? Então, isso aqui é na conta corrente. Eu vou depositar 100 reais na conta corrente. Ah, agora é na conta poupança. Olha só, posso aqui sacar, tá? Posso sacar 200 reais aí da conta poupança. Bom, então isso aqui é o nosso polimorfismo. Então, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Agora, no próximo passo, nós vamos tentar aí, pelo menos mostrar alguma parte aí dentro de um framework um pouco mais utilizado, tá? Dentro aí dos nossos esquemas, que é essa parte aqui, tá bom? Então vamos para a segunda parte aí, a gente vai criar ele do zero. Até daqui a pouco. Esses princípios, né? Dentro aqui dos pilares aqui, como que funciona? Então a gente viu aqui como que a interface tem
métodos abstratos, tal. Então eu carreguei aqui uma aplicação que eu já tinha feito antes, para vocês entenderem como que funciona, tá? Então esse aqui é o Spring Boot. Você pode usar esses tipos de framework, tá bom? Então temos uma organização aqui de pastas, tá? Então temos aqui a classe principal e vamos lá. Então vamos focar aqui nessa parte, um pouco mais prático, tá? Então isso daqui dentro da programação, isso daqui é uma classe de entidade. Então eu criei aqui, chama TB produto, tá? Então você tem que antes de você fazer, você precisa falar para o Spring Boot, ou seja, qual é a base de dados que você vai usar. Como a gente não tem muito tempo aqui na aula, então eu customizei, tá? Eu estou usando uma ferramenta que é o Swagger, tá? Ele é super utilizado, ele é bem moderno também, então ele está atualizado. Isso aqui é uma versão um pouquinho anterior da nova, mas ele funciona muito bem ainda, tá? Então vamos lá. Então nós temos aqui a classe entidade. O que que é a classe entidade? Ela representa a tabela lá no banco de dados, ou seja, ela usa um framework chamado JPA, tá? Então dentro aí do Spring Boot a gente usa JPA, o Hibernate para fazer o que? Um mapeamento de entidades, ou seja, pega aquelas tabelas lá do banco de dados, que normalmente é estruturado, não é um objeto, tipo MySQL, Postgres, e traz para dentro da sua aplicação como objeto, tá? Então ele faz esse mapeamento e tal. E aqui o que, que o Spring Boot faz? Na hora que ele vai carregar, por exemplo, eu coloquei aqui para ele fazer um update e tal, tá bom? Ou seja, ele vai gerar as tabelas automáticas. No caso aqui, ó, eu tenho um produto, por exemplo, tá? Então, ó, então aqui é muito fácil você configurar. Isso aqui é um padrão. Você pode entrar no site do Spring Boot e você só troca alguns argumentos, tá? E o que, que é importante aqui? Essa parte do repository. O foco é aqui, ó, tá bom? O foco nosso é mais aqui. Por quê? Porque essa parte aqui, ele, o que que ele faz? Olha só que interessante. Você tem a interface, lembra da interface que a gente usou lá da primeira explicação? Então você vai fazer essa interface e você vai chamar, tá? Uma herança do JPA Repository. O que que é esse JPA Repository? Como eu falei, ele é um framework ORM. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um mapeamento lá das suas tabelas do banco de dados e vai trazer isso aí como um objeto, tá? E o que que ele faz a mais? Olha que interessante, eu vou entrar aqui para vocês verem direto nessa classe. Ele faz o CRUD, que é inserir, deletar, salvar. Tá vendo aqui, ó? Save, ele lista. Então ele vem um CRUD completo para você conseguir fazer esses esquemas, tá? Aí você passa a referência da sua classe entidade e isso daqui é o identificador, tá bom? Se você quiser fazer consulta. Essa é a parte mais interessante, tá? Aí você pode fazer algumas regras de negócio, por exemplo, aqui no controller é tudo dividido aqui, tá? Com pacotes e tal, bonitinho, então você pode deixar bem organizado. Isso aqui é uma aplicação em camadas, também usa o MVC porque é web, tá? Mas você pode deixar ele muito bem compacto, tá? Então olha só, então ele tem aqui isso tudo que faz é o framework, tá bom? Então, olha que interessante. Você pode fazer dentro do controle um mapeamento. Então, eu posso acessar direto numa API, ou seja, localhost 8080/API. E aqui eu posso fazer, tá? Por exemplo, eu posso fazer inserção de dados, eu posso fazer um update, eu posso apagar. Então, vamos ver como que fica, tá? Então, o principal seria esses. O resto é tudo configuração padrão, tá bom? E na hora que você criar o Spring, um projetinho do Spring Boot, eu posso mostrar depois, que é muito fácil, tá bom? O importante é a gente seguir o raciocínio lá
da interface e da programação orientada a objeto. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui na classe principal, que é essa aqui que a gente tá, né? Botão direito e eu vou executar, tá? Não como servidor, mas sim como Java. Sim, tá? Você vai ver ele carregando aqui, ó. Ó que interessante. Na hora que do carregamento, olha, ele carregou super rápido. O Spring Boot, ele tem um servidor web, que é o Tomcat ele embutido nele. Ó, ele vai aqui iniciar na porta 80, tá? E lembrando, tá? Ele vai fazer o foco aonde? Foco no banco de dados chamado FIAP. Eu deixei aqui para vocês, ó, só para vocês verem. Ó, não tinha nenhuma base de dados aqui. Eu vou atualizar. Olha só que legal. Ele criou o tabela produto. Sim, tá vazia, tá? Então ele cria automático. Qualquer entidade que você colocar ali, ele vai criar automático, tá bom? Esse é uma das grandes vantagens que tem de você usar a programação orientada a objeto. Então, se você está aqui dentro da sua aplicação e você quer criar uma entidade nova, ele vai responder, tá? Ele vai criar para você. É tranquilo. Então, assim, não tem muito segredo para você criar todo esse esquema aqui, tá bom? Ó, a gente pode criar uma aqui, ó, na hora. Por exemplo, eu tenho aqui no model, né? A gente tem um produto. Então, vamos ver que vamos criar uma classe aqui, por exemplo. Vamos criar aqui cadastro, tá? Então, vamos criar a classe cadastro. Aí, ó, ele tá ativo, tá? Então, eu vou parar aqui o servidor. Eu vou vir aqui, ó. Então, o que eu fiz aqui? O entity, tá? Que é uma referência, isso que você coloca, que tem arroba. E o nome da tabela. Então, TB produto, não. Então, ó, eu vou seguir esse padrão aqui, tá bom? Do cadastro. Ó, agora, eu vou ter que determinar como que eu vou fazer, tá? Lembra, ó, você tem todo esse esqueminha aqui, você também tem que seguir. Eu vou aproveitar e pegar esse esquema aqui, ó, do ID para gerar, tá? Que eu acho que é pertinente a gente usar isso. Então, eu vou vir aqui, ó, deixar aqui, que ele vai gerar automático. E eu vou colocar aqui, por exemplo, do jeito que eu coloquei todos os atributos, tá? Que são as variáveis que tem aqui. Então, vamos lá. Então, ó, private, posso colocar aí, ó, por exemplo, long, id, não tem problema que se repete o id, porque é o único, tá? Em cada tabela. Aí eu posso, por exemplo, colocar lá string nome cliente, tá? Aí eu posso colocar string endereço e eu posso colocar, por exemplo, int aqui, ó, telefone, tá? Então, ó, a gente está seguindo o mesmo esquema. Lembra que isso aqui é um objeto, então tem que ter os getter e setters. Você pode usar um pequeno framework, tá? Que é o Lombok. Mas aqui eu vou gerar automático para vocês mostrar, para vocês verem, tá? Eu estou usando aqui o Eclipse, porque essa minha versão aqui dessa API é um pouquinho mais antiga. Olha só. Então criei, pronto, tá? Então assim, tá tudo bonitinho aqui, tá tudo criado. Aí, você pode ver aqui, ó, que criou, salva, tá? Tem que salvar. Então vamos voltar aqui, só para vocês terem um acesso. Ó, eu vou até atualizar. Deixa eu ver aqui, FIAP, ó, nome, quantidade e valor. A gente tem aqui o TB, tá? O TB produto. Então, ó, eu vou atualizar na refresh. Ó, tá vendo? Ainda não colocou lá o nosso cadastro. Vou voltar aqui só para vocês verem. Já salvei, tá? Eu vou executar novamente. Então, executando novamente, olha só. Como é que ele vai fazer? Pronto, tá? Ele executou aqui, ele fez um esquema da persistência. Eu vou voltar aqui e eu vou atualizar aqui as tabelas para ver se ele cria. Olha lá, produto, tá bom?
Então isso daí, o que que ele está usando? Ele está usando programação orientada a objeto, isso é a parte importante, tá? E se eu quiser fazer o mesmo esquema aqui, ó, do produto repository, que é para ele ter os acessos igual lá aqui, ó, nos endpoints, que isso aqui é uma API, é tranquilo, tá? Essa API, se você publicar ela em algum lugar, você pode acessar em qualquer lugar, tá? Então, repository nada mais é que uma interface do jeito que a gente fez lá na primeira aplicação, né? Então é que ele está usando, tá? Todos os princípios que a gente viu lá, tá bom? A gente tem herança aqui, tem encapsulamento, dependendo como você fizer também tem um polimorfismo, tá bom? Então você tem esses esquemas. E não é só isso, para finalizar, essa parte aqui que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui são endpoints, isso aqui já funciona, tá? Então, ó, se eu chegar aqui, ó, e vier aqui, ó, eu já deixei pronto aqui, ó, dar um enter, ó, ele sai aqui, ó. Não tem nada no banco de dados ainda, tá? E eu deixei aqui preparado. Eu tenho aqui, ó, o Thunder Client. Poderia ser também eu poderia usar aí também o Postman, tá? Bem famoso aí. Ó, vou dar um send aqui para ver se ele busca alguma coisa no banco de dados. Ó lá, zero, tá? Então não tem nada no banco de dados. Agora, se eu voltar aqui, ó, e acessar minha tabela de produtos, que é essa aqui, ó, tá? Eu tenho essa tabelinha aqui, ó. Ele tá vazia, né? Então ele não tem nada aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele não tem nada. Então, não tem, não, por isso que ele não puxou nada ainda, tá? Se eu editar aqui essa tabela, eu tenho aqui, ó, o ID, nome, quantidade, que é a mesma, tá? É a mesma que a gente criou lá na base de dados. Então, a gente está usando o esquema de objeto em todo lugar. Por isso que isso aqui facilita bastante, tá? Quando a gente utiliza esses esquemas aqui, tá bom? Aí, aqui, se você quiser colocar, por exemplo, um cadastro, tá bom? Vamos colocar aqui só para vocês verem. Endereço, rua, Léo. Nome, Maria Helena. Telefone, 44557744, tá? Sem hífen, sem nada. Aí aqui, ó, para você salvar, tá bom? Dá para fazer na mão isso aqui e tal. E olha só que legal. Eu vou voltar aqui, ó. Eu vou atualizar para vocês. Vou dar um enter aqui. Deixa eu ver se ele vai buscar já. Opa, deixa eu voltar aqui. 444. E deixa eu ver aqui. Acho que ele não atualizou ainda. Ah, tá, tem que atualizar aqui. Então, refresh. Vamos lá. Então, ele tá aqui em produto, tá? E por que que ele não foi lá? Porque na verdade a gente não tá acessando o. Deixa eu ver aqui qual que eu tô acessando. O cadastro, né? Então tem que ser no produto, porque eu não fiz a API para acessar o produto. Eu fiz para acessar o cadastro. Eu fiz para acessar o produto. Então, o produto, ó, não tem nada aqui também, tá? Então, vou vir aqui, sinalzinho de mais. Vou colocar aqui o nome, vou colocar aqui leite, quantidade, vou colocar 3, valor, vou colocar 10, tá bom? Então, vou aqui, ó, atualizei, tá? Atualizei, tá bonitinho. Agora sim, tá bom? Eu tava na base de dados errado porque eu tava explicando, tá? Vamos dar um enter aqui, ó lá. Ele apareceu aqui para você, que ó, a gente acabou de cadastrar, tá bom? Então, agora eu posso mostrar para vocês em outra ferramenta que é que é esse daqui que a gente pode testar os endpoints por ela, tá? Ó, vou dar um send, ó lá. Entenderam? Bem, então vocês viram que funciona, tá? Precisa aí configurar, tal, para você conseguir acessar por endpoints. Então, a tecnologia que as empresas usam, né, são essas. Então, o que que a gente teve aqui uma introdução, pelo menos aqui, de como que você pode aqui usar o Spring Boot, tá bom? Eu posso aqui fazer uma aplicação
É fácil iniciar o Spring Boot. Eu vou até fazer aqui em uma, em, em uma outra, só para mostrar para vocês aqui, tá? Então, eu vou fechar aqui o projeto. Eu posso fazer um new project aqui, escolher Spring Boot, tá? Vou aqui demo 2, tá? Vou pôr aqui na FIAP. Posso escolher aqui qual é o banco, a versão do JDK, dar um next. Aqui, tá? São as dependências que você pode escolher. Por exemplo, esse aqui, que ele, para iniciar o projeto, né? Sem dar muito problemas e tem algumas coisas. Esse Lombok, se você quiser para facilitar os getter e setters. Aqui você escolhe, por exemplo, uma aplicação web. Aqui, ó, o JPA foi o que eu usei aqui no que está aqui atrás. Aí você escolhe qual é o driver que você deseja, por exemplo, MySQL ou outro. Tem vários aqui, tá bom? E assim por diante, tá? É, por exemplo, template, se você quiser interagir, né, com seu front-end. Aí o que que ele vai fazer? Ele vai criar um projetinho para você. Olha lá, mesmo esquema, tá bom? Ele vai fazer as dependências aqui. Todas as dependências estão dentro do POM. E quem faz esse gerenciamento das dependências é o Maven. Fora isso, ele verifica, ele faz teste de quebra para ver se ele vai conseguir puxar, para ver se não vai dar problema, tá? E aqui você tem a organização dentro do SRC. Olha que legal. Deixa eu vir aqui em main, para vocês verem. Ó, e aqui está o properties, tá? Aqui que é onde você vai lá e, e você configura seu banco de dados, tá bom? Então, assim, é só a parte de configuração. E dentro aqui do Java, que é o principal, você faz os seus pacotes e vai dividindo aí por camadas a sua programação, tá? Então, vocês viram que a programação orientada a objeto, vocês podem aplicar puro, vocês podem aplicar com framework. Também dá para fazer com também JSP Servlet, que é um Java Core aí, Java aí um pouco mais antigo, mas muita gente usa ainda, principalmente em sistema legado. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Então, qualquer dúvida vocês podem perguntar. E eu agradeço aí a participação de vocês e por ter assistido. Então, a gente se vê aí na próxima aula e até mais. Prazer.